Colegas, hoje põe-se muito o problema da sindicalização no seio da enfermagem. Se repararem com alguma atenção, e devem fazer, o decréscimo da importância, e o povo diz tanto tens, tanto vales, nada tens, nada vales, portanto o valor dos enfermeiros, queiramos ou não, é medido através dos euros que recebem pelo seu trabalho. E, portanto, se repararem, à medida que circunstâncias várias iam amolecendo o fervor sindical dos enfermeiros, as condições de vida e trabalho iam-se degradando. Podemos recuar a 2000. Em 1998 instala-se a Ordem dos Enfermeiros e de então para cá, se repararem, eu dou só um exemplo. Quem inventou os complementos para as licenciaturas daqueles que não eram licenciados, que eram só bacharéis, foi o nosso sindicato. Os professores seguiram-nos o exemplo e copiaram. As consequências foram diferentes. Os professores subiram 2 escalões no seu vencimento. Os enfermeiros, nem 1 cêntimo. Apesar de terem concluído a sua licenciatura e apesar de, como temos vindo a dizer, haver um decreto, que é o 530, que é o 3490, e esse decreto-lei 3490 tem na sua tabela salarial um azinho sobre o segundo escalão do enfermeiro especialista, que era o 135, que equivaleria hoje a 1.510 euros mensais. Pois nem esse foi dado aos enfermeiros. Porquê? Porque, entretanto, alguém da unicidade sindical que se foi constituindo de forma natural entre o sindicato dos enfermeiros portugueses e entre a Ordem dos Enfermeiros, até porque a Presidente da Ordem começou a ser a que tinha sido Presidente do mesmo sindicato e, portanto, é natural que ela mesma não se soubesse enquadrar-se de que lado estava, se era do sindicato quando falava na Ordem, se era da Ordem quando falava no sindicato. E, portanto, esta duplicidade foi acompanhando a degradação, ou foi sendo a causa imediata da degradação, quer da sindicalização, quer da própria eficácia dessa mesma sindicalização. E o resultado foi que as condições de vida e trabalho dos enfermeiros foram degradando-se. O que nós chamamos a atenção hoje é que o exemplo que eu citei de que, efetivamente, a negociação que se fez para a atualização ou equiparação da tabela salarial dos enfermeiros CIT da DPS serve de exemplo se prevalecer aquilo que nos consta de que podem os não sindicalizados receberem os mesmos benefícios que os sindicalizados. E isto que aparentemente pode parecer uma grande vitória dos não sindicalizados, significa que o Ministério percebeu que, reforçando a sindicalização, aumentava o poder reivindicativo dos enfermeiros. O que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar para aqueles que pensam desta maneira, é que nós negociamos uma pequena parte, que é a atualização de uma tabela que nem sequer tem a ver com todos os enfermeiros. Nomeadamente, o Sr. Ministro esqueceu-se de pôr também, já agora se a torna extensível aos não sindicalizados, também pode acrescentar os enfermeiros que são das EPS, porque também das EPS, das parcerias público-privadas, PPPs, porque também esses têm as mesmas diferenças salariais. E, portanto, sabemos que as PPPs fazem parte do grupo dos serviços públicos administrativos, as EPS fazem parte das tais empresas públicas empresariais. E, portanto, das entidades públicas empresariais. Ora, seja o que for, são mecanismos de arranjos orçamentais
E, de qualquer maneira, quem sofre as consequências desses arranjos são os enfermeiros. Aqui está um bom exemplo. Se a sindicalização não importa, também a EPE ou a PPP não importam, porque são, na mesma, entidades públicas. Uma é parceria público-privada, outra é entidade pública empresarial. Ora, se assim é, por que razão é que o Sr. Ministro ainda não se lembrou de estender a estes enfermeiros das parcerias público-privadas, nos quais citamos vários hospitais, o de Vila Franca, o de Braga e outros, por que não também tornar extensível esta atualização? Mas o mais importante aqui é que os enfermeiros, mesmo que não gostem das nossas caras, mesmo que não sintam apetência pelo sindicalismo, há uma coisa que eles podem ter a certeza. Se não acreditam em nós, vejam o que estão a dizer hoje na América os trabalhadores. Vejam como é que os capitalistas se instalam e lucram com as parcas condições de trabalho dos enfermeiros, neste caso, e de outros trabalhadores. Portanto, queiramos ou não, os enfermeiros só têm uma tábua de salvação. Neste conjunto de anomalias, só o sindicato é a estrutura que pode impor legalmente, contratualmente, melhores condições de vida e trabalho. Queiram ou não, vão ter mesmo que se associar, mesmo que nunca tenham tido influência na escola, mesmo que a própria escola tendencialmente nunca lhe tenha dito que se não gostam de uns podem gostar de outros, porque há várias alternativas no sindicalismo da enfermagem. E estas alternativas, se uns não servem, podem servir os outros. São, digamos que, práticas sindicais completamente diferentes. A nossa é a nossa. A dos outros é dos outros. Há uma coisa que é fundamental. Não são semelhantes sequer. E, portanto, se querem fazer evoluir os vossos níveis salariais, se querem fazer com que melhorem as vossas condições de vida e trabalho, não acreditem só nas minhas palavras. Comecem por se convencer de que sindicalizar-se é o caminho certo. Eu dou um exemplo. Num hospital do Norte, onde começou a ser destruída a carreira da enfermagem há uns anos atrás, que é o de São Sebastião, começou com umas tendências inovadoras que levaram à destruição da carreira mais tarde. As pessoas que as promoveram são as mesmas. Um grupo de enfermeiros, cerca de 200, agremiaram-se para irem, por conta própria, é um consultório de advogados que funciona no Porto, e o preço foi o aumento da primeira prestação. Imaginemos, por número redondos, 200 euros. Esses 200 euros, vezes 200 enfermeiros, somam 40 mil euros. Vejam para quantos meses de cotas dava este dinheiro. Pois esses enfermeiros ganharam no Tribunal Administrativo do Círculo do Porto, uma vitória, ganharam, mas atenção, há aqui um pormenor, é que também eles têm ao seu lado aqueles que nada pagaram a usufruírem do mesmo benefício do qual eles também participaram. Porque, queiramos ou não, estas vitórias jurídicas nos tribunais têm a ver com a pressa do Ministério atualizar todos os enfermeiros que estavam nas mesmas situações, porque isso iria acontecer mais tarde ou mais cedo, como aconteceu com um ofício bastante pormenorizado
que foi dirigido ao Secretário de Estado da Saúde, que ele é Promotoria de Justiça. Ora, eram vitórias certas, mas a verdade é que estes colegas pagaram 200 vezes 200, ou seja, 40 mil euros a um consultório de advogados, é uma associação, uma sociedade de advogados do Porto. E, portanto, porque não foram ao sindicato, porque não confiaram no sindicato, porque não se sindicalizam. Atenção, que isto é uma pequena questão, mas para que sejamos bem-sucedidos no que falta negociar do acordo coletivo de trabalho, nós vamos precisar de muita força dos enfermeiros, e só a sindicalização maciça nos pode, de facto, garantir êxito nas negociações. Não se esqueçam que quando nós conseguimos vencer 5 letras de uma vez só no nosso salário, invertendo a pirâmide, o salário da enfermeira superintendente passou para a enfermeira de segunda classe, nós conseguimos isso porque 95% dos enfermeiros estavam sindicalizados. E não se esqueçam que quem anda à vossa volta a desdenhar dos sindicatos e a dissuadir-vos da sindicalização são exatamente aquelas pessoas que vos exploram e nas quais não devem acreditar, porque devem duvidar sistematicamente dessa gente que, obviamente, tal como o Ministro da Saúde fez, para não aumentar a sindicalização, preferiu dar um golpe sujo na lei, dizendo que aquilo era para todos, em vez de seguir o caminho da honra, que é dizer sindicalizem-se, porque efetivamente foi graças ao esforço dos sindicatos que nós negociamos.